Olá, tudo bem? Aqui é o professor Roberto Bassi, da disciplina Ética e Responsabilidade Socioambiental, e hoje a gente vai tratar especificamente dessa questão ligada. A gente vai começar a lidar com responsabilidade socioambiental. Só que antes a gente vai tratar a respeito do que gera a necessidade das atividades relacionadas a essa responsabilidade socioambiental. Ou seja, a gente vai tratar das falhas de mercado e das desigualdades. Mas o que são isso? Vamos lá. Existe em economia o que a gente chama de situação de equilíbrio, que é, bom, equilíbrio é quando as coisas se igualam, elas são equilibradas, não existe nem excesso nem tanta deficiência, tanta escassez de alguma coisa. Vamos lá. A sociedade humana, ela cresce cada vez mais em termos quantitativos, né? A população humana ela vem crescendo ao longo das eras. Hoje a gente tem algo em torno de 5 bilhões de habitantes, um pouco mais até, no planeta, 5, 6 bilhões de habitantes, eu não sei se chega a 8, não sei, não vi as últimas estatísticas, né, dos últimos anos, enfim. Mas você está falando de acima de 5 bilhões de habitantes, e a população vai crescendo cada vez mais. Embora o ritmo de aceleração do crescimento esteja decaindo, esteja diminuindo, a quantidade populacional ela vai crescendo ano a ano. Junto com a quantidade vai aumentando a complexidade dessa população. Ou seja, cada vez mais vão surgindo novas necessidades nessa população. Algumas delas vão surgindo artificialmente. Por exemplo, na sociedade atual, a gente não concebe uma pessoa não ter um celular, certo? Que inclusive telefona. O celular serve também para isso, para telefonar para uma outra pessoa. Mas o celular é um gravador de vídeo, por exemplo, que eu estou utilizando para gravar essa videoaula. É uma forma de se comunicar, de acessar a internet, de trabalhar. Hoje em dia tem pessoas que trabalham via celular, literalmente. Aboliram o computador e lidam muito bem com o celular. Enfim, ou seja, a partir do surgimento desse mecanismo, desse instrumento, dessa ferramenta, ela se tornou indispensável na sociedade, ou seja, a sociedade se tornou mais complexa. Passou a existir então com o celular uma nova necessidade dessa sociedade. O problema é que entre todas as necessidades da raça humana, nem todas elas podem ser satisfeitas pela natureza, nem em termos de complexidade, nem em termos de quantidade. A natureza por si só não fornece o alimento necessário à alimentação da raça humana inteira. Ou seja, se a gente for depender dos alimentos que são produzidos pela natureza, através do surgimento de matas, de florestas, e a gente vai lá e vamos colher o fruto, as raízes, ou vamos caçar os animais que nascem espontaneamente. Se a gente for depender disso aí, vai haver escassez de alimento, a grande parte da raça humana vai morrer de fome, além do fato de a gente, aos poucos, extinguir toda a raça animal da face da Terra. Então, quer dizer, é necessária uma outra atividade que é capaz de satisfazer as necessidades humanas. Essa atividade é a produção. Inicialmente a produção de alimentos, né, através da agricultura e da pecuária, e num próximo passo a produção de mercadorias, de bens e serviços que vão ser utilizados pela sociedade ao longo do dia, ao longo do seu cotidiano, ao longo da vida. Essa produção, então, portanto, a produção ela é dividida em 3 setores. Lembra das aulas de geografia lá no primário? Setor primário, responsável pela agricultura, pecuária e extrativismo, tanto extrativismo mineral quanto vegetal. Setor secundário, relacionado à indústria de transformação. Ela pega uma matéria-prima e transforma num produto final, certo? E o setor terciário, que é o comércio, serviços, né? Hoje em dia a gente também engloba o setor de serviços nesse setor terciário. Então, essas são as áreas que vão gerar os produtos necessários à satisfação das necessidades da raça humana. Quanto mais eficiente for a produção desses bens e serviços em termos de quantidade e quanto melhor for a distribuição desses produtos em meio à população, mais equilibrada vai ser essa sociedade. Ou seja, se todo mundo tiver acesso aos bens e serviços de que necessita, a gente pode dizer então que essa sociedade está em estado de equilíbrio.
O problema é que nem todas as sociedades chegam a esse estágio, né? Existem em alguns países, em vários países, existem uma série de problemas que dificultam, que impedem, que se tornam obstáculos à adequada distribuição desses recursos, né? A esses problemas a gente dá o nome de falhas de mercado, né? Nem sempre o mercado ele consegue por si só atender às necessidades da sociedade. Então vamos lá, falar um pouco de equilíbrio, o que é, vamos tentar entender um pouco melhor. Vilfredo Pareto foi um filósofo, um economista italiano que viveu do século XIX para o século XX. Ele define equilíbrio como bem-estar de uma sociedade, né, que é atingido quando a economia chega então nesse estágio de equilíbrio. Não existe nem tantos produtos na mão de poucos, nem muitas pessoas com poucos produtos, né? Existe um acesso, vamos chamar assim no linguajar de hoje, democrático, ou seja, é fácil que as pessoas tenham acesso às mercadorias de que necessitam. Então, quanto mais facilidade as pessoas tiverem para chegar nesses produtos, mais equilibrada vai ser essa sociedade. Só que na visão do Vilfredo Pareto, para que exista essa sociedade equilibrada, são necessários alguns pressupostos. Para ele é necessário que haja, primeiro, a livre concorrência. Livre concorrência é quando existe uma quantidade grande de empresas que oferecem o mesmo produto ou serviço ao mercado. Quais são as características da livre concorrência? A partir do momento que existem várias empresas vendendo o mesmo produto, nós, consumidores, temos a possibilidade de chegar nessas empresas e fazer uma pesquisa de mercado. Vamos de uma em uma. Olha, eu quero saber como é que é o seu produto, quais são as características, qual é que cor você tem, que tamanho, formas de pagamento. Você tem formas de pagamento? Quais são? Só dinheiro? Você tem... Qual é o preço do seu produto? Né? Ou seja... Você entrega em casa, você parcela, dependendo daquilo que nós consumidores percebemos como mais vantajoso, a gente vai fazer a nossa escolha e vamos adquirir aquela mercadoria de um ou de outro. Quanto maior a quantidade de lojas, de empresas que vendem o mesmo produto, maior a chance dos consumidores de obterem um ganho. Ou seja, em economia a gente chama o ganho do consumidor como o excedente do consumidor, ou seja, eu obtive mais do que eu toleraria gastar, do que eu toleraria abrir mão. Por exemplo, eu quero comprar uma meia, então eu estou disposto a gastar, eu quero comprar uma calça jeans, só que eu estou disposto a gastar até R$150. Quero gastar R$150 no máximo numa calça jeans e não gasto um centavo a mais. Ok. Existe uma infinidade de lojas que vendem calça jeans. Então eu vou de uma em uma, vou na outra, vou na outra, vou na outra. Ah, essa aqui é baratinha. Tá R$80 a calça. Mas ela é feia, ela é de um jeans ordinário. Você vê que desbota, o corte não é bem feito, enfim, não gostei. A outra lá também não. Ah, a outra não divide. A outra loja não divide, só no dinheiro. Enfim, não tem nota fiscal. Uma série de coisas, cada um com o seu problema. Daí até que eu chego numa loja lá, olha, a calça do jeito que eu gostaria, no modelo que eu gostaria, na qualidade que eu gostaria, a R$130. Olha, legal, eu estava disposto a pagar 150. O que eu faço? O que eu vou fazer com esses R$20 que sobraram? Esses R$20 é o excedente do consumidor. Isso aí, ou seja, eu obtive a calça que eu queria comprar, que eu precisava, só que é um preço abaixo daquele que eu estava disposto a pagar. Ou seja, me sobraram esses R$20. Esses 20 reais são o excedente do consumidor. Ou eu coloco no bolso e vou embora, ou seja, eu ainda tenho uma economia, ou eu posso comprar um outro produto, uma meia, por exemplo. Pago lá meus R$20. Então, com aquele dinheiro que eu estava disposto a gastar numa calça, com esse mesmo dinheiro eu consegui a calça e a meia. Então eu obtive o excedente do consumidor. A livre concorrência permite isso. Agora, se eu tiver numa situação de monopólio, de oligopólio, quem tem mais vantagem são os vendedores, são as empresas. Ou seja, eles vão ter mais facilidade de obter o excedente do produtor.
que é justamente o contrário. Ele queria vender a calça no mínimo a 150, a 130, no mínimo. Só que como não existem tantas lojas que vendem essa calça jeans, ou seja, vamos dizer que seja um mercado oligopolista, existem poucas opções, o cara se sente confortável inclusive a cobrar 150. Ele venderia no mínimo a 130, mas ele se sente confortável e sente que há a possibilidade de aumentar o preço, de cobrar até mais do que o mínimo que ele deseja. Ou seja, ele queria cobrar, ele venderia no mínimo a 150, mas ele consegue vender ele venderia no mínimo a 130, mas consegue vender a 150, ou seja, houve R$20 aí de excedente do produtor. Para que haja situação de equilíbrio, tem que haver a concorrência perfeita que permitiria então o excedente do consumidor, ou seja, haveriam condições mais propícias a que o mercado consumidor adquirisse essa mercadoria, tá certo? Isso proporciona e consequentemente, a partir do momento que o mercado consumidor como um todo tem acesso às mercadorias de que precisa, passa a haver então a situação de equilíbrio, certo? Um último ponto do pensamento de Pareto é que se houver a situação de equilíbrio, teoricamente não haveria então a necessidade de haver o Estado, né? O Estado como organização, o Estado que organiza, que fiscaliza, que controla todas as atividades econômicas, que em certos momentos interfere, né, de uma maneira ou de outra com uma política fiscal, uma política monetária, uma política cambial. Não haveria, numa situação de equilíbrio, não haveria necessidade de haver esse Estado, certo? O problema é que isso aí é tudo um conceito, são ideias, seria o modelo de uma sociedade ideal, aquela que consegue chegar à situação de equilíbrio. O problema é que são raras as sociedades que chegam perto da situação de equilíbrio, né? Em geral, em países como o nosso, como o Brasil, o que mais se vê são as falhas de mercado, que são justamente os problemas que causam, que dificultam o alcance da situação de equilíbrio, que dificultam essa sociedade brasileira a alcançar uma situação de equilíbrio. E quais são as falhas de mercado? São várias. Uma, por exemplo, indivisibilidade. Não é todo produto que pode ser dividido, certo? Ou seja, existem produtos que são para poucos, né? Não existem carros suficientes para toda a população, ou seja, então são para poucos, são para um mercado inferior ao tamanho da população que existe. Sendo assim, os preços sobem. Mais uma razão que faz com que esse produto seja para poucos, tá certo? Se houvesse carro para todo mundo, se toda a produção automobilística pudesse ser dividida entre a população do país, ótimo. Aí sim você veria uma condição mais favorável, mas não existe isso. As externalidades. Externalidades são aquelas coisas que acontecem na vida que são alheias à nossa vontade, ao nosso planejamento, que não dependem. Você pode fazer... Na vida, pensem no seguinte, existem variáveis controláveis e variáveis incontroláveis em tudo na sua vida. Faça tudo para que você possa controlar as variáveis controláveis, tá certo? O restante são as incontroláveis. Isso você não pode, isso você não controla, você não interfere. O que você pode fazer diante das variáveis incontroláveis é se organizar, se preparar para que quando elas ocorrerem, os danos sejam menores do que poderiam ser. Entendeu? Isso é uma lição para a vida, hein, gente? Prestem atenção nisso. Mas elas existem. Então nem tudo que acontece na nossa vida depende da nossa vontade ou do nosso planejamento. Então isso é mais um fator que também dificulta o alcance da situação de equilíbrio. As incertezas do mercado, né? Às vezes uma empresa abre, um investidor abre uma empresa com todas as melhores intenções do mundo, quer oferecer o seu produto, o seu serviço, só que não dá certo. Ele quebra. Às vezes as decisões são tomadas de maneira errada, equivocada, ele quebra. Ou seja, seria mais um vendedor daquela mercadoria X, daquele produto, que ajudaria nós consumidores a adquirirmos um produto porque ele seria mais um na concorrência. No entanto, ele quebrou. Ou seja, não há
A concorrência não consegue aumentar, por algum fator ou por outro. Custos decrescentes de produção. Às vezes, por exemplo, a tecnologia, quando ela é inserida no meio de produção, ela, em alguns casos, ela faz com que o custo de produção de uma mercadoria fique cada vez mais baixo. Mais baixo ao ponto do produtor, às vezes, falar: puta, tá tão barato que eu não estou a fim de vender, de produzir mais. Isso aqui não está me valendo a pena, porque a estrutura que eu preciso ter para fabricar isso aqui não compensa, porque pelo preço que eu vou vender essa mercadoria, a minha margem é muito pequena. Então eu estou pagando para trabalhar. Ou seja, existem situações em que o produtor nem quer mais produzir, para ele não vale mais a pena. Ou não vale mais a pena produzir além de uma certa quantidade. Tá certo? Se ele diminuir a quantidade, se ele estabilizar a quantidade num patamar específico, num determinado patamar, ele consegue daí, limitando a oferta dessa mercadoria, ele consegue cobrar um valor mais alto. Passou daí, não interessa mais, porque a oferta fica muito grande, fica muito alta. Aí ele seria obrigado então a diminuir. Então existe esse problema também. E vários outros problemas que consistem nas falhas de mercado. E as falhas de mercado, elas começam a causar distorções, elas começam a causar problemas. Por exemplo, o IDH, né? O Índice de Desenvolvimento Humano. O que é um indicador utilizado em pesquisas, em estudos socioeconômicos, que é utilizado para identificar a qualidade de vida de uma população específica, de uma região, num determinado período de tempo. O IDH leva em consideração o acesso das pessoas à saúde, à educação, à moradia, à alimentação, ao lazer, enfim, a vestuário, enfim, leva em consideração uma série de fatores. Só que em algumas regiões específicas, o IDH ele se torna algo, o avanço no IDH ele começa a ser prejudicado justamente pelas falhas de mercado. Se não existem produtos suficientes, o preço disso aí vai subir. Dependendo da renda da população dessa localidade, ela não vai ter acesso a essa mercadoria que ela necessita. Então, quer dizer, o IDH ele se torna prejudicado, o avanço no IDH se torna algo prejudicado justamente pela distribuição da renda, pela má distribuição da renda e pelos preços altos das mercadorias. Outra coisa, dependendo da região, você vê que, olha, não existe margem para emprego aqui nessa região. Os recursos são limitados. Por exemplo, região Nordeste. Você pega nos interiores da região Nordeste, não existe fábrica, não existem, são regiões agrárias de pequenas propriedades, ou, ao contrário, marcadas pelo latifúndio, pela existência de latifúndios, em grande parte improdutivos, ou seja, não servem para nada, as terras não são utilizadas para nada, simplesmente pertencem a um latifundiário. Só que as pessoas que vivem naquela localidade não têm acesso às mercadorias, não têm acesso aos bens e serviços. Não tem acesso a emprego. Não existindo acesso a emprego, não existe renda. Não existindo renda, não existe a capacidade de comprar uma mercadoria. Se não existe a capacidade por parte da população de comprar uma mercadoria, como é que vai haver lojas? Como é que vai haver comércio? Como é que vai haver atividade econômica? Simplesmente não há atividade econômica. Então, quer dizer, dependendo das características daquela região específica, a gente percebe que a atividade econômica não anda, não desanda. É pelo contrário, né? Ela entra numa situação de estagnação. Nesse meio, como é que se desenvolve as relações econômicas? Como é que as satisfações das necessidades humanas elas são satisfeitas? Não se consegue satisfazer. Existem regiões no Nordeste que até hoje não existe água encanada. Inclusive no Brasil, de hoje, século XXI, uma população de 220 milhões de habitantes, 30 milhões não tem água encanada em casa. Não são exceções. Estou falando de 15% da população brasileira, certo? De quase 15%. Não tem água encanada. Ou seja, essa é uma falha grave de mercado. Como é que a gente pode então pensar, olha, estamos chegando perto da situação de equilíbrio? Não, a gente está longe, a gente está para lá de longe da situação de equilíbrio, né? E como é que se busca
essa situação de equilíbrio? Primeiro, o ideal, na visão do Pareto, seria que, olha, se houvesse a situação de equilíbrio, não necessitaria do Estado. Só que como não existe a situação de equilíbrio, sim, é necessária a presença de um Estado, né? Um Estado que vai tentar cobrir com o seu gasto, com as suas políticas públicas política de educação, política de saúde, de habitação, política de emprego, política de investimento em infraestrutura, política comercial, política de investimento na produção, através das suas políticas todas, o Estado vai tentar preencher aquelas lacunas que não foram capazes de ser preenchidas pelas atividades do livre mercado, né? Ou seja, aonde o mercado, a dinâmica do livre mercado não consegue suprir as necessidades da sociedade, entra então a participação do Estado, certo? É necessário, gente, que a gente tenha em mente dois conceitos em economia. Crescimento econômico. Crescimento econômico existe quando o país se torna mais rico, quando entra mais dinheiro do que sai. Ou seja, exportamos mais do que importamos. Ok, então no Brasil entrou mais dinheiro. Quem exporta? Nós trabalhadores exportamos? Não. Quem exporta são as empresas nas quais a gente trabalha. Quem fica rico com as exportações? Os proprietários das empresas, os sócios. Os acionistas ficam mais ricos. Nós, trabalhadores, vivemos de salário. Havendo lucro dobrado ou triplicado, nosso salário é o mesmo. Quando muito, existe uma PLR. Mas, em termos gerais, quem fica mais rico é o proprietário. Só que isso é crescimento econômico. Desenvolvimento econômico é quando existe o aumento na qualidade de vida da população como um todo, inclusive dos desempregados. Certo? Primeiro, é necessário que se diminua a quantidade de desempregados, e mesmo que esses desempregados tenham condições, a partir das políticas públicas de assistência ao desemprego, tenham condições então de ter uma vida digna, com seguro-desemprego, com auxílio ao desemprego, possam então ter uma cesta básica decente, para conseguir pagar um aluguel numa moradia popular e não viver em favelas. Enfim, uma série de coisas. Então, coloquem isso em mente. Crescimento econômico é quando existe enriquecimento do país, quando entra mais dinheiro do que sai. Só que não necessariamente o crescimento econômico significa desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico é quando existe o aumento da qualidade de vida da população. Este sim precisa do crescimento econômico. Para que ele se sustente no médio e longo prazo, para que haja desenvolvimento econômico, é necessário dinheiro. O desenvolvimento econômico precisa do crescimento econômico. O crescimento econômico não precisa, não significa que vá haver desenvolvimento econômico. Tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje, para que você foi uma aula mais acerca dos fatores que gerariam a situação de equilíbrio e dos fatores que geram as falhas de mercado, que são os obstáculos à busca, à obtenção do estado de equilíbrio, ao alcance do estado de equilíbrio. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouco mais a respeito da responsabilidade social especificamente, e também do papel das empresas nessa área, tá certo? Eu vou mandar para vocês, junto com esse vídeo, os slides para que vocês acompanhem, como sempre, ao final, um pequeno questionáriozinho ou uma atividade para que vocês realizem e me entreguem quando as aulas presenciais retornarem. Fiquem bem, fiquem em casa. Até mais, um abraço.